Eu sou Sérgio Cochella, trabalho há mais de 30 anos na área de tecnologia, em Joinville. A minha carreira começou lá na DataSul em 1987 e eu participei de todo esse crescimento da área de tecnologia, inovação, software de Joinville. A ProJuris, ela é uma empresa relativamente... Ela tem 30 anos, na verdade, mas só que a ProJuris ela nasceu em Florianópolis. Em 2012, eu e mais alguns sócios compramos a ProJuris. Na verdade, a gente fez uma fusão, porque a gente já tinha uma empresa em Joinville, acabamos fazendo uma fusão com a ProJuris, que é uma empresa de Florianópolis. E aí depois, nos 3 anos seguintes, a gente trouxe a operação da ProJuris para Joinville. Hoje a ProJuris é uma empresa joinvilense, ela está com todo o seu time aqui, nós temos em torno de 120 pessoas, 90, 95 pessoas em Joinville e umas 25 pessoas em São Paulo. A ProJuris é algo interessante porque, primeiro, que ela fornece software para o segmento jurídico. A gente fornece software tanto para departamento jurídico de médias e grandes empresas, como para escritórios de advocacia, para escritórios menores de advocacia, até 10, 15 escritórios, advogados no escritório é o nosso foco. E esse segmento do mundo jurídico está passando por uma transformação gigante com a vinda da inteligência artificial. Então a gente está num segmento que, apesar de ele ser um segmento tradicional, é um segmento que está muito em ebulição, mudando, se transformando muito rapidamente. E a gente tem como a gente fornece software para departamento jurídico e para escritório de advocacia, a gente trabalha com vários modelos de negócio. No departamento jurídico a gente trabalha com o modelo normal de vendas, que é o field sales, quer dizer, que é o vendedor de rua que vai efetivamente fazer a venda na casa do cliente, a gente tem prospecção ativa, etc. Já no escritório, a gente tem o que nós chamamos de inbound sales. Então, a gente faz toda a geração de leads no inbound, todo no mundo digital, tudo na web, a gente controla isso tudo dentro da web. A gente gera o lead na web, esse lead cai dentro do nosso software na ProJuris. A gente possibilita que o cliente ele tenha 7 dias para fazer um trial, a gente ajuda esse cliente no trial para que ele tenha condições de testar o software, e depois de 7 dias esse cliente, a gente tenta converter esse cliente em 7 dias. E se esse cliente não se converter em 7 dias, a gente acaba deixando de lado esse cliente prospect e vai para o próximo. Então, quer dizer, são dois mundos absolutamente diferentes. Quando a gente vende para a empresa, que é uma venda de ciclo longo, e quando a gente vende para escritório, que é uma venda de ciclo curto, até porque o ticket é bem mais baixo. Então, uma empresa como a ProJuris, o grande desafio dela é ter efetivamente um produto competitivo, mas ser muito forte no modelo de negócio. A gente acredita que nós temos que cada vez mais investir em modelos de negócio vencedores, além de produto, para que a gente consiga se posicionar bem no mercado. Hoje a gente está entre as 3 maiores do segmento no Brasil, muito bem posicionados e crescendo. Desde 2012, quando a gente trouxe a ProJuris para Joinville, a gente cresce a média de 40% ao ano. Nesses últimos de 2012 e 2018, se a gente fizer uma média, a gente vai bater em 40% ao ano. Esse DNA de inovação para nós é muito forte. Então, e a gente se apoderou disso, porque assim, uma empresa, ela não pode ter só uma ideia legal. Ela tem que ter uma ideia legal, alguém tem que ter uma ideia legal, mas a partir do momento que você pega essa ideia e cria algo interessante para a comunidade, para os seus clientes, aí sim a gente pode dizer que a gente tem uma inovação. Agora, qual que é o nosso gargalo? Eu entendo e já falei isso, que o nosso gargalo é mão de obra. A gente precisa ter pessoas capacitadas, bem formadas, bem capacitadas, treinadas, motivadas, para que elas consigam fazer as entregas que a gente precisa. Neste momento, nós estamos no planejamento estratégico da empresa. Então, quando a gente olha todas as oportunidades que a gente tem para alavancar e para buscar no mercado, a gente vai precisar de gente boa, de gente bem formada e gente bem capacitada. A cultura a gente tem, a vontade a gente tem, esse ecossistema a gente já tem. Agora, o que a gente vai precisar? Pessoa bem formada, capacitada na quantidade que a gente precisa. Esse é o nosso grande desafio. Quando eu contrato uma pessoa, uma empresa de tecnologia está contratando uma pessoa, na verdade ela está contratando a inteligência daquela pessoa. A inteligência, a formação, a preparação daquela pessoa. Então, eu entendo que para a gente inovar, para a gente criar efetivamente uma empresa inovadora, primeiro você precisa criar um ambiente propício a isso.
Então, a empresa ela tem que estar preparada para a inovação. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa que ela é centralizadora, que ela não dá autonomia para as pessoas, dificilmente ela vai ser uma empresa inovadora. Então, assim, nós temos que ter um modelo descentralizado, um modelo que dê autonomia para as pessoas, que permita o erro. Não estou falando em tolerar o erro, estou falando em permitir o erro, porque assim, eu fui lá, dei autonomia, as pessoas começaram a tomar decisão, resolver os problemas, atender os seus clientes. Primeiro erro que ela comete, eu chamo a pessoa e dou uma chamada. Ela não vai mais tentar fazer as coisas por ela. Então a gente tem que dar autonomia, a gente tem que permitir o erro, de forma que a pessoa ela está procurando fazer o melhor, e aí assim, neste momento a gente indicar o melhor caminho para aquilo ali, e a gente tem que efetivamente dar para essa pessoa um retorno daquilo. Porque assim, outra coisa é imaginar que todo o ganho de uma empresa fique só com os sócios, só com os empresários. Também não dá mais para viver dessa forma. A gente tem que compartilhar o ganho da empresa com as pessoas. Pessoa empreendedora, que quando a gente fala no intraempreendedorismo, a gente não está falando só disso, né? A gente está falando efetivamente em melhorar os processos, em mudar modelos de negócio, em atender o cliente de forma diferente como a gente atende. Isso para mim também é empreendedorismo no sentido de mudar o jeito das coisas serem. Então eu acredito que uma empresa ela precisa ser administrada e gerenciada como uma startup, para dar velocidade. Agora, se eu tiver uma empresa de 100, 200, 300, 500 pessoas, botar isso tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, da mesma estrutura hierárquica, comando e controle, a gente não vai conseguir. Então, no fato, o meu desejo, e para isso que a gente está trabalhando, é ter grupos menores, muito mais ágeis, muito mais flat, com metas muito mais... outra coisa que a gente está mudando também na organização é assim, a gente fazia o planejamento da empresa e a gente definia as metas anuais. Não dá mais também. A gente precisa entrar um pouco no conceito de OKR, de metas mais curtas, visualização mais rápida, o time vir e ajudar a definir essas metas. Aí sim eu acho que as pessoas vão estar muito mais motivadas a inovar. Quando eu olho assim para o mundo jurídico, já tem umas 10, 15 empresas fazendo isso. E aí? Bom, eu não posso primeiro me acomodar e continuar na velocidade que eu estou, porque eu vou ser engolido, entendeu? Então... esse é o nosso grande desafio, principalmente nesse mundo de tecnologia, inconformismo sempre. Se nós não formos inconformistas, alguém vai tomar o nosso lugar. O Brasil tem um potencial gigante e não adianta, isso está na nossa mão. Pode ser até clichê, mas assim, o Brasil tem um monte de problema que precisa ser resolvido. É um momento muito importante para nós, a gente tem que acreditar nisso, só que assim, conformado não, né? Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que ser um profissional que vou fazer a diferença. Se você não fizer a diferença, independente se você vai estar no Brasil, Estados Unidos, Suíça, em qualquer país do mundo, você vai ser apenas mais um. Você quer vencer na vida, quer ter uma situação melhor, legal, faça a diferença onde você pisar.